Imagine uma mulher, de pé, no meio de uma festa luxuosa, ouvindo o futuro sogro dizer na frente de centenas de pessoas: "Você é só uma professorinha de crianças pobres. Não é o tipo de mulher que um monteiro leva ao altar." E o pior, o noivo, o homem que ela amava, ficou em silêncio. Laura Menezes Prado tinha 32 anos. Era professora de escola pública em Belo Horizonte e naquela noite sua vida desmoronou. Mas essa não é uma história sobre humilhação. É uma história sobre vingança silenciosa, sobre uma mulher que transformou a dor em glória, sobre a professora que o mundo inteiro passou a respeitar. E antes de continuar, me diga nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E se essa história está mexendo com você, deixa aquele like. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias reais e emocionantes como essa. Porque o que Laura fez depois, ninguém esperava. Laura sempre soube que não nasceu em berço de ouro. Filha de Dona Célia, costureira que passava noites em claro, consertando roupas na máquina velha da sala, e de seu Joaquim, motorista de aplicativo, que rodava a cidade inteira para pagar as contas. Laura cresceu ouvindo uma frase que marcou sua vida: "Educação é o único tesouro que ninguém tira de você, minha filha." E ela acreditou nisso com toda a força do coração. Desde pequena, Laura sonhava em ser professora. Não qualquer professora, mas aquela que faz diferença de verdade. Aquela que enxerga a criança invisível no fundo da sala. Aquela que não desiste. Aos 32 anos, Laura dava aulas em uma escola pública no bairro Ribeiro de Abreu, periferia de Belo Horizonte. A escola tinha paredes descascadas, quadros riscados, goteiras no teto quando chovia. Mas tinha algo que nenhum dinheiro compra. Tinha amor. Tinha esperança. Laura acordava todo dia às 5:30 da manhã. Tomava café rápido, pegava 2 ônibus lotados e chegava na escola antes de todo mundo. Gostava de preparar a sala, organizar os materiais, desenhar algo bonito no quadro para receber os alunos. Ela conhecia cada criança pelo nome. Sabia quem não tinha tomado café da manhã, sabia quem apanhava em casa, sabia quem sonhava ser médico, astronauta, jogador de futebol. E por mais que a realidade fosse dura, Laura nunca perdeu a fé. Foi durante o mestrado em Pedagogia Computacional na UFMG que tudo começou a mudar. Laura estava pesquisando formas de usar tecnologia para alfabetizar crianças de comunidades carentes. Ela não tinha recursos, não tinha laboratório equipado, mas tinha criatividade. Pegava tablets antigos doados, baixava programas gratuitos, criava jogos com papel e canetinha, e funcionava. As crianças aprendiam brincando, aprendiam com emoção, aprendiam porque alguém acreditava nelas. Foi em uma dessas aulas no laboratório improvisado da universidade que Laura conheceu Rafael Monteiro. Rafael tinha 35 anos, era engenheiro de software e estava fazendo uma palestra sobre inteligência artificial na educação. Alto, elegante, com aquele jeito calmo de quem nunca precisou gritar para ser ouvido. Mas o que chamou a atenção de Laura não foi a aparência. Foi o brilho nos olhos dele quando falava sobre tecnologia humanizada. Sobre como a máquina podia servir ao ser humano, e não o contrário. Depois da palestra, Laura se aproximou com timidez. "Desculpa incomodar, mas eu queria saber se você conhece algum programa de IA que funcione offline, porque na escola onde eu dou aula, a gente não tem internet." Rafael sorriu, um sorriso verdadeiro. "Não tem internet? Como assim?" "A escola é pública, sabe? No bairro, às vezes a gente nem tem giz direito." E foi ali, naquela conversa simples, que tudo começou. Rafael ficou encantado com a determinação daquela mulher, com a forma como ela falava das crianças, como se cada uma delas fosse um tesouro escondido esperando para ser descoberto. Ele começou a ajudá-la,
levava equipamentos velhos do trabalho, ensinava programação básica, ficava até tarde testando soluções junto com ela. E sem perceber, os dois se apaixonaram. Laura se apaixonou pelo homem sensível, atencioso, que realmente se importava com o que ela fazia. Rafael se apaixonou pela luz que ela carregava dentro de si, aquela luz que o pai dele jamais teve. Porque Rafael era filho de Otávio Monteiro. Otávio Monteiro era o dono da Educatec, um império de escolas particulares e plataformas digitais de ensino. Um homem de 62 anos, bilionário, poderoso e frio como gelo. Para Otávio, educação era negócio, era lucro, era status. Ele desprezava o ensino público, desprezava professores que ganhavam mal, desprezava qualquer coisa que não trouxesse retorno financeiro. E quando Rafael contou ao pai que estava namorando uma professora de escola pública, Otávio deu uma risada seca. Professora de bairro? Sério, Rafael? Você pode ter qualquer mulher e escolhe uma que ganha 1.000 e poucos por mês? Rafael tentou defender Laura, tentou explicar o trabalho incrível que ela fazia, mas Otávio não quis ouvir. Ela não é do nosso nível, filho, esquece isso. Mas Rafael não esqueceu. Pelo contrário, pediu Laura em casamento. Foi um pedido simples, em uma noite chuvosa, na pracinha perto da casa dela. Sem luxo, sem pompa, mas com amor verdadeiro. Laura disse sim, com lágrimas nos olhos. Ela sabia que casar com Rafael significava entrar em um mundo diferente. Um mundo de dinheiro, de sobrenomes importantes, de regras que ela desconhecia. Mas ela amava aquele homem. E acreditava que o amor venceria qualquer barreira. Os meses de preparação para o casamento foram estranhos. A mãe de Rafael havia falecido anos antes, então quem organizava tudo era Otávio. E ele fazia questão de deixar claro que estava fazendo aquilo por obrigação. Escolheu o lugar da festa, o clube mais caro de Belo Horizonte, onde só a elite mineira tinha acesso. Escolheu a lista de convidados, empresários, políticos, personalidades. Nenhum amigo de Laura foi convidado, nenhum colega professor. Esse é um evento da família Monteiro, disse Otávio. Não é churrasco de bairro. Laura engoliu a humilhação. Sorriu amarelo. Pensou, é só uma festa. O importante é o casamento. Rafael não percebeu o desconforto da noiva. Ou percebeu, mas não quis ver. E então chegou o dia da festa de noivado. Laura passou a tarde inteira se arrumando. Comprou um vestido simples, mas bonito, com o dinheiro que juntou durante meses. Fez as unhas, o cabelo. Queria estar bonita para Rafael. Quando chegou ao clube, sentiu o estômago revirar. Tudo era grande demais, luxuoso demais, brilhante demais. As mulheres usavam joias que custavam mais do que 1 ano de salário dela. Os homens falavam alto, riam alto, exibiam relógios caros. Laura se sentiu pequenininha. Rafael a recebeu com um beijo na testa. Você está linda, sussurrou. Mas nos olhos dele, Laura viu algo que a assustou. Nervosismo. A festa começou. Champanhe, canapés, música ao vivo. Laura tentava conversar com os convidados, mas era difícil. Eles perguntavam onde ela trabalhava e quando ela dizia, sou professora de escola pública, o olhar mudava, um misto de pena e desprezo. Ah, que bonitinho! E você ganha bem? Deve ser gratificante, né? Trabalhar com caridade. Laura sorria, engolia, fingia que não doía. Até que Otávio Monteiro subiu ao palco para fazer um brinde. O salão inteiro silenciou. Meus amigos, família, hoje estamos aqui para celebrar o noivado do meu filho Rafael. Aplausos educados. Rafael é um rapaz brilhante, formado nas melhores universidades, engenheiro de sucesso, herdeiro de um império que construí com sangue e suor. Mais aplausos. E ele escolheu, bem, ele escolheu uma moça diferente. O clima mudou.
Laura sentiu o coração acelerar. Ela é professora de escola pública, ensina crianças, pobres, risadinhas baixas pelo salão. Eu, particularmente, acho que meu filho merecia alguém à altura, alguém do nosso mundo. Mas, fazer o quê, né? O coração tem dessas coisas. Laura sentiu as pernas tremerem. Porque, convenhamos, ser professora de crianças pobres é muito bonito, muito nobre, mas não é exatamente o tipo de mulher que um monteiro leva ao altar. Silêncio sepulcral. Todos os olhos se voltaram para Laura. Ela não conseguia respirar, não conseguia pensar, e o pior de tudo, o absolutamente pior, foi quando ela olhou para Rafael, e ele não disse nada, não defendeu, não gritou. Não subiu ao palco para calar o pai. Ficou ali, parado com a taça na mão e os olhos no chão. Laura sentiu algo quebrar dentro dela. Não era só o coração, era a fé, era a esperança, era tudo. Ela se levantou da mesa, pegou a bolsa e saiu andando. Ninguém a seguiu. Ninguém perguntou se ela estava bem. Ela pegou um táxi sozinha, chorando tanto que o motorista perguntou se queria ir para o hospital. Não, só me leva para casa. Naquela noite, Laura chorou até não ter mais lágrimas. E no dia seguinte, devolveu o anel de noivado. Os dias que seguiram foram os mais difíceis da vida de Laura. Ela não conseguia comer, não conseguia dormir. Passava as noites acordada, repassando cada segundo daquela festa maldita na cabeça. A voz de Otávio ecoava sem parar. Não é o tipo de mulher que um monteiro leva ao altar. Mas o que doía mais, muito mais, era o silêncio de Rafael. Por que ele não falou nada? Por que não me defendeu? Laura se perguntava isso 1000 vezes por dia. E não encontrava resposta. Rafael tentou ligar, mandou mensagens, apareceu na porta da casa dela. Laura, por favor, me escuta. Eu estava em choque. Eu não sabia o que fazer. Meu pai é assim mesmo, ele me humilhou na frente de todo mundo, Rafael. Eu sei. E eu vou conversar com ele. Eu vou fazer ele pedir desculpas. Não é sobre desculpas. Laura sentiu as lágrimas descerem. É sobre você não ter ficado do meu lado. É sobre você ter escolhido o conforto da sua família, em vez de mim. Laura, vai embora, Rafael, por favor. E ele foi. Demorou alguns dias, mas ele parou de insistir, parou de ligar, parou de aparecer. E Laura entendeu que tinha tomado a decisão certa. Mas entender não tornava a dor menor. Ela pensou em faltar no trabalho, pensou em trancar o mestrado, pensou em desistir de tudo. Como eu vou olhar na cara dos meus alunos? Como eu vou fingir que está tudo bem? Mas na segunda-feira de manhã, quando o despertador tocou às 5:30, Laura se levantou, não porque estava bem, mas porque aquelas crianças precisavam dela. Tomou banho, vestiu a roupa, pegou os 2 ônibus de sempre, e quando entrou na sala de aula, os olhinhos brilhantes dos alunos a receberam como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. Tia Laura, a senhora está bonita hoje. Tia, a senhora vai contar história pra gente? Tia, olha o desenho que eu fiz pra senhora. E foi ali, no meio daquelas crianças, que Laura lembrou quem ela era. Ela não era só professora. Ela era a mulher que acreditava no impossível, que via potencial onde os outros viam pobreza, que ensinava com o coração, e ninguém ia tirar isso dela. Os dias foram passando. Laura voltou a se concentrar no mestrado. Voltou a trabalhar no método que estava desenvolvendo, uma forma de usar inteligência artificial para alfabetizar crianças de comunidades carentes. Ela chamava o projeto de ALMA, Aprendizagem por Linguagem e Mente Afetiva. A ideia era simples, mas revolucionária. Combinar tecnologia com empatia emocional. Fazer a máquina entender não só o que a criança errava, mas por que errava,
e adaptar o ensino de acordo com as emoções dela. Laura usava tablets velhos, programas gratuitos, materiais reciclados, improvisava tudo, mas funcionava. As crianças aprendiam mais rápido, ficavam mais motivadas, sentiam que alguém se importava de verdade. Foi nessa época que Laura conheceu Júlia. Júlia tinha 8 anos. Cabelo cacheado, sempre preso com presilha colorida. Olhos grandes, curiosos, mas tristes. Ela tinha perdido os pais em um acidente de carro 2 anos antes. Morava com a avó, Dona Marlene, uma senhora de 60 e poucos anos que trabalhava como diarista. Júlia era disléxica. Na escola anterior, os professores diziam que ela era lerda, que não prestava atenção, que não ia aprender nunca. Dona Marlene chorou no dia que matriculou a neta na escola onde Laura dava aula. "A senhora acha que ela tem jeito, professora?" Laura segurou a mão da senhora com firmeza. "Dona Marlene, sua neta não precisa de jeito, ela precisa de chance, e eu vou dar essa chance para ela." E deu. Laura começou a trabalhar com Júlia individualmente. Usava jogos, cores, músicas, ensinava a mesma letra de 10 formas diferentes até encontrar a que fazia sentido para a menina. E aos pouquinhos, Júlia começou a ler. Primeiro as vogais, depois as sílabas, depois as palavras curtas. "Tia... Laura, isso, meu amor, tia Laura, você conseguiu!" E quando Júlia leu a primeira frase inteira sozinha, Laura chorou mais do que a menina. Foi uma vitória pequena para os olhos do mundo. Mas para Laura, foi gigante, porque era a prova de que seu método funcionava, de que a combinação de tecnologia e amor realmente transformava vidas. Mas nem tudo eram flores. O professor Daniel Azevedo, orientador de mestrado de Laura, percebeu o potencial do trabalho dela. Daniel tinha 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de aro fino. Era respeitado na UFMG. Tinha um laboratório social onde pesquisava educação inclusiva. Ele chamou Laura para uma conversa. "Laura, você precisa registrar essa metodologia. Precisa documentar tudo, escrever artigos, apresentar em congressos." "Professor, eu mal tenho tempo de dar aula. Quanto mais escrever artigo." "Não é sobre tempo, é sobre justiça. O que você está fazendo é revolucionário. Você não pode deixar isso morrer dentro de uma sala de aula." Laura suspirou. "Eu só queria ensinar, sabe? Só isso." "E é exatamente por isso que você precisa fazer mais, porque existem milhares de crianças como a Júlia esperando por alguém como você." As palavras de Daniel ficaram na cabeça de Laura. Ela começou a documentar tudo, tirava fotos, anotava resultados, gravava pequenos vídeos das crianças lendo. E foi aí que aconteceu algo inesperado. Dona Marlene, a avó de Júlia, gravou um vídeo da neta lendo um livro inteiro sozinha. Era um vídeo simples, gravado no celular velho, com a câmera tremendo. Mas era real, era emocionante. "Gente, minha neta tá lendo. Ela que os médicos disseram que nunca ia aprender, tá lendo. Graças à professora Laura, que não desistiu dela." Dona Marlene postou o vídeo no Facebook. E o vídeo viralizou. Em 2 dias, tinha mais de 1 milhão de visualizações. As pessoas compartilhavam, comentavam, choravam junto. "Que professor incrível! O Brasil precisa de mais educadores assim. Cadê o Ministério da Educação para conhecer esse trabalho?" A história de Júlia começou a aparecer em sites de notícias locais. Depois em portais maiores, depois na televisão. Repórteres queriam entrevistar Laura. Queriam conhecer o método ALMA. Queriam saber como ela conseguiu aquilo sem recursos. Laura ficou assustada com toda a atenção. Ela não queria fama. Queria só ensinar.
Mas Daniel insistiu. Laura, aceita as entrevistas. Mostra para o Brasil o que é possível fazer quando a gente acredita nas nossas crianças. E ela aceitou. Foi tímida no começo. Falava baixo, ficava nervosa na frente das câmeras. Mas quando falava das crianças, aí os olhos dela brilhavam, a voz ficava firme e todo mundo percebia, aquela mulher era especial. Enquanto isso, Otávio Monteiro assistia tudo pela televisão e não gostou nem um pouco. Ele estava no escritório luxuoso da Educatec quando viu a matéria sobre Laura no Jornal da Noite. Professora de Belo Horizonte revoluciona a alfabetização com método inovador. Otávio apertou os olhos. Aquele rosto, ele conhecia. Rafael, vem aqui! Rafael entrou no escritório do pai com receio. O que foi, pai? Isso aqui, não é a tal da professora que você ia casar? Rafael olhou para a tela. Sentiu o peito apertar. Era Laura. Mas não era a mesma Laura que ele conhecia. Essa estava diferente, mais séria, mais forte. É ela. E ela ficou famosa pelo visto. Otávio deu uma risada irônica. Tá ensinando criança de favela e achando que é revolucionária. Pai, pelo amor de Deus, que foi? Você ainda gosta dela? Rafael não respondeu, mas o silêncio disse tudo. Você é patético, Rafael. Otávio levantou da cadeira. Esquece essa mulher, ela não vale nada. Mas o tempo ia provar que Otávio estava errado. Muito errado. Porque enquanto ele desprezava Laura, o mundo começava a enxergar o valor dela. 3 meses depois da entrevista, Laura recebeu um e-mail que fez seu coração quase sair pela boca. Era do professor Daniel. Mas o assunto era inesperado. Laura, preciso te contar uma coisa. Não fica brava comigo. Ela abriu o e-mail com medo. Eu inscrevi seu projeto no Congresso Internacional de Inovação Educacional, sem te avisar, porque sabia que você ia dizer que não. E hoje saiu o resultado. Laura, você foi selecionada. Entre mais de 5.000 projetos do mundo inteiro, o seu foi escolhido. Laura precisou ler 3 vezes para acreditar. O congresso é em São Paulo daqui a 2 meses. Você vai apresentar o método ALMA para especialistas do mundo inteiro. Laura, isso pode mudar tudo. As mãos dela tremiam segurando o celular. Ela não sabia se ria ou se chorava. Tinha sido humilhada, desprezada, chamada de só professora. E agora, o mundo queria ouvir o que ela tinha a dizer. Mas Laura não sabia que aquilo era só o começo. Porque tem gente que torce contra a gente, mesmo quando a gente está vencendo. E Otávio Monteiro era esse tipo de gente. Quando ele soube da seleção de Laura para o congresso, ficou furioso. Ligou para contatos influentes, tentou barrar a participação dela, espalhou boatos de que o método não tinha base científica, mas não adiantou. Laura estava indo, e ninguém ia impedir. Na noite antes de viajar para São Paulo, Laura não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto do quarto pequeno da casa dos pais. Pensou em tudo que tinha passado, na humilhação, na dor, na vontade de desistir. E pensou nas crianças, em Júlia, que agora lia sozinha, em Pedrinho, que tinha aprendido a escrever o nome, em Ana Clara, que tinha descoberto que era inteligente, e sussurrou no escuro: eu não vou decepcionar vocês. Eu prometo. Na manhã seguinte, Laura pegou o ônibus para São Paulo. Levava na mala uma roupa simples, os slides da apresentação salvos num pendrive e um pedacinho de giz branco, o giz do primeiro dia de aula dela, aquele que ela guardava como amuleto. E enquanto o ônibus cortava a estrada, Laura olhou pela janela e pensou: a humilhação não me destruiu, ela me fortaleceu. E agora? Vamos ver até onde eu consigo chegar. O congresso em São Paulo foi um divisor de águas na vida de Laura. Ela nunca tinha visto tanta gente importante reunida em um só lugar. Professores universitários do mundo inteiro, pesquisadores, diretores de fundações educacionais, gente que dedicava a vida a pensar em como melhorar a educação.
E ela, a professora de escola pública de Belo Horizonte, estava ali no meio deles. Quando chegou a hora de apresentar, Laura sentiu as pernas bambas. Subiu no palco com o coração disparado. As luzes fortes, o auditório lotado, centenas de olhos fixos nela. Respirou fundo. Pensou em Júlia, pensou nas crianças e começou a falar. Meu nome é Laura Menezes Prado. Eu sou professora de escola pública e vim aqui contar para vocês como uma menina de 8 anos me ensinou que a gente nunca deve desistir de ninguém. A voz dela estava trêmula no começo, mas conforme ia contando a história de Júlia, de como a menina era considerada sem jeito pelos outros professores, de como ela tinha dislexia e os médicos diziam que ia ser difícil, de como Laura criou um método improvisado usando tecnologia velha e muito amor. A voz foi ficando firme e o auditório ficou em silêncio absoluto. Laura mostrou os vídeos, Júlia tentando ler, Júlia errando, Júlia tentando de novo e, finalmente, Júlia lendo a primeira frase sozinha, com aquele sorriso largo que iluminava o mundo. Quando o vídeo acabou, tinha gente chorando na plateia. Laura continuou. Eu não sou engenheira, não sou cientista da computação, eu só sou professora. Mas eu entendi uma coisa que a tecnologia sozinha nunca vai entender. Criança precisa de afeto, precisa de alguém que acredite nela. E quando a gente junta a inteligência da máquina com a inteligência do coração, acontece o milagre. Ela explicou o método Alma passo a passo. Como a inteligência artificial analisava os erros da criança, mas também o tempo de resposta, a frustração, o cansaço. Como o programa se adaptava ao ritmo emocional de cada aluno. Como ela usava cores, sons, histórias, tudo pensado para fazer a criança se sentir capaz. Porque o problema nunca foi a criança. O problema era a forma como a gente ensinava. Quando terminou a apresentação, o auditório explodiu em aplausos. Aplausos longos, emocionados, de pé. Laura não acreditava no que estava acontecendo. Depois da apresentação, dezenas de pessoas a procuraram. Queriam conversar, queriam conhecer mais, queriam implementar o método nas escolas deles. Um senhor de cabelos brancos, sotaque argentino, se aproximou com os olhos marejados. Senhora, há 30 anos que trabalho com educação e nunca vi algo tão bonito quanto isso. Uma pesquisadora da Finlândia pediu autorização para testar o método Alma nas escolas de lá. Um diretor de uma ONG do Quênia perguntou se Laura aceitaria viajar para a África para ensinar outros professores. Laura estava atordoada, feliz, assustada. Será que isso é real? Será que está mesmo acontecendo? Mas estava. E o melhor, ou talvez o pior, ainda estava por vir. Quando Laura voltou para Belo Horizonte, a vida dela tinha mudado. A imprensa não parava de ligar. Universidades queriam que ela desse palestras. Escolas queriam que ela treinasse os professores. E Júlia virou um símbolo. A menina que tinha aprendido o impossível. Dona Marlene não cabia em si de orgulho. Levava a neta para todos os lugares, contando a história para quem quisesse ouvir. Minha neta era disléxica, ninguém acreditava nela. E olha ela agora, lendo melhor que muito adulto por aí. Laura continuava dando aulas na mesma escola. Não quis largar as crianças. Mesmo com tantos convites, tantas oportunidades, ela não abandonou a sala de aula. Professora, a senhora ficou famosa, diziam os alunos. Famosa nada, meu amor. Continuo sendo a mesma tia Laura de sempre. Mas por dentro, Laura sabia que algo tinha mudado nela. Não era a fama, não era o reconhecimento, era a certeza. A certeza de que ela estava no caminho certo, de que o trabalho dela importava, de que ninguém podia dizer que ela era só professora. E olha, antes de continuar,
Quero saber de você que está acompanhando essa história. O que você está achando até agora? A Laura te inspira? Você conhece algum professor ou professora que merecia esse reconhecimento? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. E se você está gostando, não esquece de deixar aquele like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias reais e emocionantes como essa, porque agora a história vai ficar ainda mais intensa. Foi mais ou menos nessa época que algo inesperado aconteceu. Laura estava em casa, corrigindo provas, quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô? Laura Menezes Prado? Sim, sou eu. Meu nome é Margaret Schulz. Eu sou diretora do Conselho Global de Inovação Educacional, com sede em Estocolmo, na Suécia. Laura quase derrubou o celular. Suécia? Nós acompanhamos sua apresentação em São Paulo e gostaríamos de conversar com a senhora sobre uma oportunidade. O coração de Laura bateu mais forte. Que tipo de oportunidade? Nós organizamos um prêmio internacional. É concedido a educadores que apresentam soluções inovadoras e de impacto social. É considerado o Nobel da Educação. Laura precisou sentar. E vocês acham que eu poderia concorrer? Na verdade, senhora Prado, a senhora já foi indicada por vários especialistas e gostaríamos de acompanhar seu trabalho de perto pelos próximos meses. Laura não conseguia falar, só ouvia. Se tudo correr bem, a senhora será convidada para a cerimônia de premiação em Estocolmo. É uma honra enorme e acreditamos que seu trabalho merece essa visibilidade. Quando desligou o telefone, Laura chorou. Chorou de emoção, de alívio, de gratidão. Ligou para os pais, ligou para o professor Daniel, contou para Júlia. Todo mundo comemorou, mas nem todo mundo ficou feliz. Otávio Monteiro quase teve um treco quando soube da indicação de Laura. Ele estava no escritório da Educatec, lendo uma matéria no jornal sobre a professora brasileira que pode ganhar o Nobel da Educação. E a foto era dela, Laura, a mulher que ele tinha humilhado publicamente. A mulher que ele tinha chamado de não ser do nível dos Monteiro. Otávio socou a mesa com raiva. Isso é um absurdo. Ela está ganhando prêmio por quê? Por ensinar meia dúzia de criança de favela a ler? Rafael, que estava na sala ao lado, ouviu o grito do pai e foi ver o que estava acontecendo. Que foi, pai? Olha isso aqui, sua ex-noiva virando celebridade. Rafael pegou o jornal, viu a foto de Laura e o peito dele apertou. Ela estava diferente, mais magra, mais séria, mas nos olhos havia uma luz que ele nunca tinha visto antes, uma luz de propósito. Ela merece, pai. O quê? Eu disse, ela merece. Laura sempre foi uma professora incrível. Você que nunca quis enxergar isso. Otávio ficou vermelho de raiva. Você é patético, Rafael. Continua apaixonado por uma mulher que nem olha mais para você. Rafael não respondeu, porque era verdade. Ele tinha tentado falar com Laura algumas vezes depois da separação. Mandou flores, mandou mensagens, pediu desculpas 1000 vezes, mas ela nunca respondeu. E Rafael entendia, ele tinha sido covarde. Tinha ficado calado quando deveria ter gritado, e agora era tarde demais. Enquanto isso, Otávio começou a bolar um plano. Ele não ia deixar Laura brilhar assim, não sem tentar tirar vantagem. Marcou uma reunião com os advogados da Educatec. Eu quero comprar o projeto dela, esse tal de Alma. Quanto custa? Senhor Monteiro, não é assim que funciona. Ela é a criadora. É um trabalho acadêmico dela. Tudo tem um preço. Oferece 1 milhão, 2 milhões, o que for preciso. E se ela recusar? Então a gente registra um método parecido antes dela, bota advogado em cima, faz ela desistir. Os advogados se entreolharam desconfortáveis, mas Otávio era o chefe, e eles obedeciam. 2 semanas depois,
Laura recebeu uma carta registrada. Era da Educatec. Proposta de compra do método ALMA, R$5 milhões, com uma condição. Laura cederia todos os direitos autorais e o nome do método seria mudado para Educatec Learning. Laura leu a carta 3 vezes e riu. Um riso triste. Ele acha que pode comprar tudo, até a dignidade das pessoas. Ligou para o professor Daniel e mostrou a proposta. Laura, 5 milhões é muito dinheiro. Eu sei. Você podia aceitar, usar esse dinheiro para abrir sua própria escola, ajudar ainda mais crianças. Laura balançou a cabeça. Professor, se eu aceitar, ele vai pegar meu método e transformar em produto. Vai vender para a escola particular, vai cobrar caro. E as crianças pobres, as que mais precisam, vão continuar sem acesso. Então você vai recusar? Vou, e vou fazer mais que isso. Vou tornar o método ALMA gratuito. Vou disponibilizar para qualquer professor que quiser usar, em qualquer lugar do mundo. Daniel sorriu, um sorriso orgulhoso. Você é incrível, Laura. Não, eu só não esqueci de onde eu vim. Laura escreveu uma resposta educada, mas firme, recusando a proposta. E foi além. Gravou um vídeo explicando o método ALMA completo. Disponibilizou gratuitamente na internet. Criou tutoriais, manuais, tudo de graça. Educação não pode ter dono. Conhecimento não pode ser privilégio de poucos. O vídeo viralizou novamente. E a reação foi impressionante. Professores do Brasil inteiro começaram a usar o método. Escolas públicas do Nordeste, da Amazônia, do interior de São Paulo, todos aplicando ALMA. E funcionava. Centenas de crianças aprendendo a ler. Milhares de histórias parecidas com a de Júlia. O impacto era real. Era mensurável. Era transformador. E o Conselho Global de Inovação Educacional estava acompanhando tudo. 6 meses depois da primeira ligação, Laura recebeu o e-mail que mudaria sua vida para sempre. Assunto: confirmação. Prêmio Global de Inovação Educacional. Cara senhora Laura Menezes Prado, é com imensa alegria que informamos. A senhora foi selecionada como vencedora do Prêmio Global de Inovação Educacional 2024. Seu método ALMA impactou mais de 40 países e transformou a vida de milhares de crianças. A cerimônia de premiação acontecerá em Estocolmo, Suécia, no dia 10 de dezembro. A senhora poderá levar 2 convidados especiais. Parabéns, o mundo reconhece seu valor. Laura leu o e-mail 5 vezes. Depois, caiu de joelhos no chão e chorou. Chorou tanto que a mãe, Dona Célia, veio correndo da cozinha assustada. Minha filha, o que aconteceu? Mãe, eu ganhei. Eu ganhei o prêmio. Que prêmio, filha? O maior prêmio de educação do mundo, mãe. Eu consegui. Dona Célia abraçou a filha com força e as duas choraram juntas. Dona Célia, a costureira que passou noites em claro para pagar a faculdade da filha, e Laura, a professora que o mundo tinha desprezado e que agora o mundo inteiro queria ouvir. Naquela noite, Laura não dormiu. Ficou pensando. Pensou na festa de noivado, na humilhação, na dor. Pensou em Rafael, que não teve coragem de defendê-la. Pensou em Otávio, que tentou comprar o que ela construiu com amor. E tomou uma decisão. Uma decisão que faria justiça. Sem vingança, sem raiva. Apenas justiça. Ela tinha direito a levar 2 convidados especiais para a cerimônia. E ela sabia exatamente quem chamar. Pegou o celular. Escreveu um e-mail formal. Destinatário: Otávio Monteiro e Rafael Monteiro. Assunto: convite, cerimônia de premiação em Estocolmo. E no corpo do e-mail, apenas o convite oficial. Nenhuma palavra a mais, nenhuma palavra a menos. Quando apertou enviar, Laura sorriu. Um sorriso calmo, sereno, cheio de significado. Vocês vão ver quem é essa mulher que vocês desprezaram. E você que está acompanhando essa história até aqui, muito obrigada por ficar comigo, de coração, porque o melhor ainda está por vir.
O momento em que Laura finalmente mostra para o mundo inteiro quem ela realmente é. Então fica comigo até o final. Você não vai se arrepender. Quando Otávio Monteiro abriu o e-mail de Laura, achou que fosse algum tipo de piada. Ele estava no escritório tomando café quando viu o nome dela na caixa de entrada. Laura Menezes Prado. Essa mulher ainda tem coragem de me mandar e-mail. Abriu com desdém e leu. Senhor Otávio Monteiro e Senhor Rafael Monteiro, tenho a honra de convidá-los para a cerimônia de premiação do Prêmio Global de Inovação Educacional, que acontecerá no dia 10 de dezembro, em Estocolmo, Suécia. Fui selecionada como vencedora deste ano. Atenciosamente, Laura Menezes Prado. Otávio ficou paralisado. Leu de novo e de novo. Depois deu uma risada amarga. Ela está me convidando para ver ela ganhar um prêmio? Quem ela pensa que é? Mas por baixo da raiva tinha outra coisa. Tinha vergonha, porque Otávio sabia. No fundo, ele sabia que tinha subestimado Laura, que tinha sido cruel, que tinha humilhado uma mulher que não merecia, e agora ela estava convidando ele para assistir o triunfo dela. Rafael também recebeu o e-mail, e diferente do pai, ele não riu. Ele sentou na cadeira do escritório, olhou para aquela mensagem curta, fria, formal, e sentiu o peito apertar de uma forma que não sentia há anos. Laura tinha conseguido, sozinha, sem ele, sem a família Monteiro, sem dinheiro, sem influência. Ela tinha conseguido. E ele? Ele tinha ficado para trás, covarde, silencioso, arrependido. Rafael digitou uma resposta. Laura, parabéns. Você merece. Eu gostaria muito de estar lá, se você realmente quer que eu vá. Rafael. Mas Laura não respondeu. Ela só confirmou a presença de ambos na lista de convidados e continuou sua vida. Porque agora... Laura tinha um mundo inteiro esperando por ela. Os meses que antecederam a cerimônia foram uma loucura. Laura continuou dando aulas, continuou trabalhando com as crianças, mas ao mesmo tempo precisava se preparar para a viagem, para o discurso, para a exposição mundial que viria. O método Alma tinha se espalhado como fogo. Professores da Índia mandavam vídeos de alunos lendo pela primeira vez. Escolas do Quênia mostravam crianças que tinham aprendido inglês com o método. Uma professora do interior da Bahia mandou uma carta emocionada. Professora Laura, a senhora salvou meus alunos. Eu não sabia mais o que fazer, e o método da senhora trouxe esperança de novo. Laura guardava cada mensagem, cada foto, cada história, porque era isso que importava. Não era o prêmio. Não era a fama, era saber que ela estava mudando vidas de verdade. O professor Daniel a ajudou a preparar o discurso para a cerimônia. Laura, você vai falar para chefes de Estado, ministros da educação, bilionários filantropos. Tem que estar impecável. Professor, eu vou falar do coração, do mesmo jeito que falo para os meus alunos. E é exatamente por isso que você vai arrasar. Laura escreveu e reescreveu o discurso dezenas de vezes. Queria que fosse verdadeiro, queria que cada palavra tivesse peso. Queria que as pessoas entendessem. Educação não é sobre dinheiro, é sobre amor. Enquanto isso, a transformação de Laura era visível. Ela tinha emagrecido, não de tristeza, mas de propósito, de foco. Os cabelos, antes sempre presos de qualquer jeito, agora estavam bem cuidados. A postura, antes tímida, agora era ereta, firme. Laura tinha se tornado outra mulher, não porque tinha mudado por fora, mas porque tinha descoberto por dentro o tamanho da própria força. Mãe, eu preciso comprar um vestido para a cerimônia. Dona Célia, a costureira, sorriu com os olhos cheios de lágrimas. Deixa que eu faço, minha filha. Eu vou fazer o vestido mais bonito que você já viu. E fez. Um vestido azul escuro, elegante, simples, mas perfeito. Azul como o céu, minha filha, porque você vai voar alto.
Laura abraçou a mãe com força. Nada disso seria possível sem a senhora, mãe. Bobagem. Tudo isso é você. Sempre foi você. No dia da viagem, a escola inteira foi se despedir de Laura no aeroporto. As crianças fizeram cartazes. A melhor professora do mundo. Tia Laura, você é nossa heroína. Júlia, agora com 12 anos, lendo fluentemente, entregou uma carta para Laura. Tia, a senhora me ensinou a ler, mas ensinou muito mais que isso. Me ensinou que eu sou capaz e eu nunca vou esquecer. Laura chorou. Abraçou cada criança, cada professor, cada funcionário da escola. Eu vou voltar. E vou trazer o prêmio para vocês, porque esse prêmio não é meu, é nosso. O voo para Estocolmo foi longo. Laura passou as horas repassando o discurso, olhando fotos das crianças, mexendo no pedacinho de giz branco que carregava na bolsa. O giz do primeiro dia de aula. O amuleto dela. Quando o avião pousou em Estocolmo, Laura respirou fundo. Era inverno, frio, neve cobrindo tudo. Laura nunca tinha visto neve antes. Ficou encantada. Mas não era turismo, era trabalho, era missão. A organização do prêmio a recebeu com todo cuidado. Levaram-na para um hotel luxuoso. Explicaram a programação. A cerimônia seria em 3 dias. E confirmaram. Otávio e Rafael Monteiro estavam na lista. Iam mesmo comparecer. Laura não demonstrou emoção. Apenas assentiu. Ótimo. Nos dias que antecederam a cerimônia, Laura visitou escolas locais, deu entrevistas, conversou com outros educadores premiados. E percebeu uma coisa. Ela não estava sozinha. Havia dezenas de professores, de todos os cantos do mundo, lutando pela mesma causa, tentando transformar vidas através da educação. E aquilo a fortaleceu ainda mais. Um dia antes da cerimônia, Laura recebeu uma ligação inesperada. Era de um número brasileiro. Alô? Laura, sou eu, Rafael. Silêncio. Eu só queria dizer que estou muito orgulhoso de você, do que você conquistou e que eu sinto muito, por tudo. Laura fechou os olhos. Rafael, você vai estar na cerimônia amanhã? Vou, meu pai também. Então, a gente se vê lá. Laura, até amanhã, Rafael. E desligou. Não tinha mais nada para falar. Não tinha mais mágoa. Não tinha mais raiva. Só tinha indiferença. E talvez isso fosse pior que qualquer sentimento. Na manhã do dia 10 de dezembro, Laura acordou cedo. Tomou banho. Vestiu o vestido azul que a mãe tinha feito. Penteou os cabelos com cuidado. Olhou no espelho. E viu uma mulher que ela não reconhecia. Não era mais a Laura insegura, a Laura humilhada, a Laura que pedia desculpas por existir. Era a Laura que tinha sobrevivido, que tinha lutado, que tinha vencido. Você conseguiu, sussurrou para o reflexo. O auditório do prêmio era grandioso, luzes brancas, palco imenso, plateia lotada com mais de 1000 pessoas, câmeras do mundo inteiro. Laura entrou pela porta lateral, acompanhada pela equipe de organização. E no meio da plateia, ela os viu. Otávio Monteiro, terno impecável, rosto sério, olhar desconfortável, e ao lado dele, Rafael, mais magro, mais velho, com olhos que não conseguiam disfarçar o arrependimento. Eles a viram também, e pela primeira vez, foi Otávio quem desviou o olhar. A cerimônia começou. Premiações em diversas categorias, discursos emocionantes, histórias inspiradoras e, finalmente, o momento principal. E agora, a vencedora do Prêmio Global de Inovação Educacional. Uma mulher que revolucionou a forma como ensinamos crianças vulneráveis ao redor do mundo. Laura Menezes Prado, do Brasil. O auditório explodiu em aplausos. Laura se levantou. Caminhou até o palco. As pernas não tremiam. O coração batia forte, mas de emoção, não de medo.
Ela subiu os degraus, recebeu a estatueta de cristal, pesada, brilhante, linda, e ficou de frente para o microfone. O silêncio tomou conta do auditório. 1000 pessoas esperando para ouvir o que ela tinha a dizer. E Laura respirou fundo, olhou para a plateia, viu Otávio, viu Rafael e começou a falar. Meu nome é Laura Menezes Prado. Eu sou professora de escola pública no Brasil e durante muito tempo eu achei que isso era pouco. Pausa. Achei que ser professora de crianças pobres não era o suficiente, que eu não era o suficiente. Ela viu Otávio mexer na cadeira, desconfortável. Teve gente que me disse isso na cara, gente que me olhou com desprezo. Gente que achou que eu não tinha valor porque meu trabalho era ensinar quem a sociedade esqueceu. A voz dela estava firme, clara, poderosa. Mas sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que a gente não precisa da aprovação de ninguém para fazer o que é certo. Eu aprendi que o valor do nosso trabalho não está no quanto a gente ganha, mas em quantas vidas a gente transforma. Aplausos começaram a ecoar. Eu criei o método Alma porque eu acreditava nas minhas crianças. Porque eu sabia que elas eram capazes. E hoje, mais de 40 países estão usando esse método. Milhares de crianças estão aprendendo a ler, a escrever, a sonhar. Lágrimas escorriam pelo rosto de muita gente na plateia. E isso não é mérito meu. É mérito de cada professor que não desistiu, de cada mãe que acreditou, de cada criança que lutou. Laura segurou a estatueta com as 2 mãos. Então eu dedico esse prêmio a todos os professores invisíveis do Brasil. A todos aqueles que acordam cedo, pegam um ônibus lotado, entram em salas sem estrutura e ainda assim ensinam com amor. Ovação de pé. E dedico especialmente a Júlia, a menina que me ensinou que milagres existem quando a gente não desiste. Laura fez uma pausa, olhou diretamente para Otávio e disse a frase que ficaria para a história. Dizem que ser professor é pouco, mas foi ensinando que eu aprendi a ser gigante. O auditório explodiu. Aplausos ensurdecedores, pessoas chorando. Câmeras clicando sem parar. E no meio de tudo isso, Otávio Monteiro, o homem que tinha humilhado Laura publicamente, estava sentado com a cabeça baixa, incapaz de olhar para frente, porque ele sabia, todo mundo sabia, ele tinha errado, tinha sido cruel, tinha desprezado uma mulher extraordinária, e agora o mundo inteiro assistia a ela brilhar. Quando Laura desceu do palco, ainda segurando a estatueta de cristal, foi cercada por dezenas de pessoas. Jornalistas queriam entrevistas, educadores queriam fotos, ministros da educação de vários países queriam conversar sobre parcerias. Laura sorria, agradecia, respondia com gentileza. Mas seus olhos procuravam 2 pessoas na multidão. E, finalmente, ela os viu. Otávio e Rafael estavam parados num canto do salão, isolados, como se não soubessem se deviam se aproximar ou ir embora. Laura terminou de falar com um repórter francês e caminhou na direção deles. O coração de Rafael disparou quando viu Laura vindo. Ela estava diferente, não só na aparência, mas na energia, na presença. Era como se ela tivesse crescido, como se tivesse se tornado maior. Laura, Rafael começou, a voz trêmula. Você estava incrível. O discurso foi perfeito. Laura olhou para ele, um olhar calmo, sereno. Obrigada. Otávio limpou a garganta, desconfortável. Parabéns pelo prêmio. Laura virou para ele e, pela primeira vez em anos, olhou Otávio Monteiro nos olhos sem medo, sem raiva, só com dignidade. Obrigada por terem vindo. Laura, Otávio começou, mas não conseguiu terminar a frase. O que ele ia dizer? Desculpa por ter te humilhado? Desculpa por ter tentado te destruir?
Desculpa por ter achado que você não era nada? As palavras não saíam, porque naquele momento, Otávio percebeu o tamanho do erro que tinha cometido. Laura não esperou que ele terminasse. Vocês vão ficar para a recepção? Perguntou educada. Rafael assentiu. Se você não se importar, fiquem à vontade. E ela se afastou. Não tinha mais nada a dizer para eles. A recepção depois da cerimônia foi luxuosa. Champanhe francesa, canapés refinados, música clássica ao vivo. Laura circulava pelo salão, conversando com pessoas de todos os cantos do mundo. Uma diretora de uma fundação americana ofereceu 10 milhões de dólares para expandir o método ALMA globalmente. Um ministro da Educação do Japão queria implementar o projeto em escolas públicas de Tóquio. Uma bilionária da Austrália se ofereceu para financiar a formação de 1.000 professores no método. Laura ouvia tudo com atenção. Anotava contatos, pensava nas possibilidades, mas no fundo, ela sabia o que realmente queria fazer. Em um canto do salão, Otávio observava Laura de longe, via como as pessoas a tratavam, com respeito, com admiração, como se ela fosse importante, e ela era. Rafael se aproximou do pai, segurando uma taça de vinho. Pai, a gente errou feio. Otávio não respondeu. Ela era incrível, sempre foi, e eu fui covarde. Não adianta mais, Rafael. Acabou. Eu sei que acabou, mas eu precisava que o senhor visse. Precisava que o senhor entendesse que a gente perdeu a melhor pessoa que podia ter entrado na nossa família. Otávio apertou os lábios. Não queria admitir, mas sabia que o filho estava certo. Em determinado momento da noite, Laura foi até o bar pegar água, e Rafael apareceu ao lado dela. Laura, posso falar com você? Só um minuto? Laura olhou para ele, suspirou. Tá bom. Eles foram para uma varanda lateral. O frio de Estocolmo cortava a pele, mas nenhum dos dois ligou. Rafael juntou coragem. Eu queria pedir desculpas, de verdade, pelo que eu fiz, pelo que eu não fiz. Laura ficou em silêncio, olhando a neve cair lá fora. Eu deveria ter te defendido naquela festa. Deveria ter calado meu pai. Deveria ter ficado do seu lado. Sim, deveria. E eu não fiquei. Porque eu era fraco. Porque eu tinha medo de decepcionar minha família. E no fim, eu decepcionei a pessoa mais importante. Laura virou para ele. Rafael, eu não vou dizer que tá tudo bem. Porque não tá. O que você fez, o silêncio que você escolheu, me destruiu. Rafael sentiu as lágrimas subirem. Mas eu te perdoo. Ele arregalou os olhos. Eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. E carregar raiva de você só me machucaria mais. Laura, a gente podia tentar de novo? Ela balançou a cabeça com um sorriso triste. Não, Rafael, a gente não volta, porque eu não sou mais a mesma mulher que você conheceu. E você continua sendo o mesmo homem que ficou calado. Eu mudei? Talvez, mas não importa mais, porque eu descobri uma coisa nesses anos todos. Eu não preciso de um homem do meu lado para ser completa. Eu já sou completa sozinha. Rafael abaixou a cabeça. Eu te desejo felicidade, Rafael. De verdade, mas longe de mim. E ela voltou para a recepção, deixando Rafael sozinho na varanda, com o coração partido, mas sabendo que tinha perdido Laura para sempre. Algumas horas depois, já no final da noite, Laura estava sentada numa poltrona, descansando os pés. Tinha sido um dia exaustivo, emocionante, transformador. Ela olhou para a estatueta de cristal que estava na mesa ao lado, pegou o celular e tirou uma foto, mandou para o grupo da escola. Trouxe pra gente, com amor, tia Laura. Em segundos, as mensagens começaram a chegar. Ah, tia, a gente te ama. Você é a melhor professora do mundo. Volta logo, a gente tá com saudade.
Laura sorriu. Um sorriso verdadeiro. Era por eles. Sempre foi por eles. Na manhã seguinte, Laura foi chamada para uma reunião com a organização do prêmio. Senhora Prado, nós temos uma proposta. Laura sentou-se, curiosa. A fundação gostaria de financiar a criação de um instituto global em seu nome. Um lugar onde professores do mundo inteiro possam aprender o método ALMA, onde possamos treinar, desenvolver, expandir. Laura sentiu o coração acelerar. Um instituto? Sim, com estrutura completa, tecnologia de ponta, parcerias internacionais. E você seria a diretora. E onde seria? Onde a senhora quiser. Pode ser no Brasil, pode ser na Europa, pode ser em qualquer lugar. Laura não precisou pensar muito. No Brasil, em Belo Horizonte, perto das comunidades que mais precisam. O representante sorriu. Perfeito, vamos fazer acontecer. Quando Laura voltou para o Brasil, 3 semanas depois, foi recebida como heroína. No aeroporto tinha faixa, balões, flores. As crianças da escola estavam todas lá, gritando, pulando, chorando de felicidade. Laura desceu do avião e foi direto abraçar cada uma. Tia, tia, conta tudo. Deixa eu ver a estatueta. Tia, é verdade que você falou com o presidente da Suécia? Laura ria emocionada. Calma, calma. Eu conto tudo para vocês. A diretora da escola a recebeu com lágrimas nos olhos. Laura, você colocou nossa escola no mapa. O Brasil inteiro está falando de você. Não é sobre mim, é sobre todas nós. Todos os professores que não desistem. Nos meses seguintes, Laura trabalhou incansavelmente na criação do Instituto. Escolheu um prédio antigo no bairro onde cresceu. Reformou, equipou, contratou professores, abriu inscrições gratuitas e batizou o Instituto de Escola Aurora. Porque a aurora é o momento em que a escuridão termina e a luz começa. E é isso que a gente faz. A gente traz luz. A Escola Aurora abriu as portas em março do ano seguinte. E foi um sucesso absoluto. Professores de todo o Brasil viajavam até Belo Horizonte para fazer os cursos. Aprendiam o método ALMA. Voltavam para suas cidades transformados. E as crianças... as crianças continuavam aprendendo, sonhando, crescendo. Júlia, agora com 13 anos, virou monitora voluntária da Escola Aurora. Tia Laura, eu quero ser professora, igual a você. Laura abraçou a menina com força. Você vai ser incrível, eu sei. Enquanto isso, a Educatec de Otávio Monteiro estava em crise. Várias escolas particulares tinham fechado. Professores estavam saindo. A reputação da empresa estava manchada. E tudo porque Otávio tinha se tornado símbolo de tudo que estava errado na educação. Elitismo, ganância, falta de humanidade. As pessoas não queriam mais associar seus filhos àquela marca. Otávio tentou reverter. Mudou diretores, mudou estratégias, fez campanhas publicitárias, mas nada funcionava. E, no fundo, ele sabia por quê. Porque educação não é negócio, é missão. E ele tinha esquecido disso há muito tempo. Um dia, Otávio fez algo que nunca imaginou que faria. Pegou o carro, dirigiu até Belo Horizonte, parou em frente à Escola Aurora e entrou. Laura estava no 2º andar, organizando o material, quando a secretária avisou. Professora Laura, eu tenho um senhor aqui embaixo querendo falar com você. Otávio Monteiro. Laura congelou. Manda ele subir. Otávio subiu as escadas devagar. Parecia mais velho, mais cansado. Quando entrou na sala e viu Laura, sentiu vergonha. Oi? Oi? Silêncio. Eu vim pedir desculpas. Laura cruzou os braços. Esperou. Pelo que eu disse naquela festa. Pela forma como te tratei. Por tudo. Por que agora, Otávio? Ele suspirou. Porque eu vi o que você construiu. Vi como as pessoas te respeitam. Entendi. Entendi que eu estava errado. Sobre tudo. Laura não respondeu. Você é incrível, Laura. Sempre foi.
E eu fui um idiota por não ver isso. Você foi mais que idiota, você foi cruel. Eu sei, mas eu aceito suas desculpas. Otávio levantou os olhos, surpreso. Não porque eu esqueci, mas porque eu não quero guardar rancor. A vida é curta demais para isso. Otávio assentiu, com os olhos marejados. Obrigado. E saiu. Laura ficou parada, olhando pela janela. Tinha sido um longo caminho, de dor, de luta, de superação. Mas ela tinha conseguido. Tinha provado para o mundo e para si mesma que ser professora não era pouco. Era tudo. 2 anos se passaram desde a cerimônia em Estocolmo, e o mundo de Laura era completamente diferente agora. A Escola Aurora se tornou referência internacional. Professores de mais de 60 países tinham passado por lá. O método ALMA estava sendo usado em 5 continentes. Mas o mais importante, o que realmente enchia o coração de Laura de alegria, era ver as crianças. Crianças que antes não conseguiam ler. Agora liam livros inteiros. Crianças que antes se achavam burras. Agora se achavam capazes. Crianças que antes não tinham sonhos. Agora sonhavam alto. E isso não tinha preço. Laura continuava morando em Belo Horizonte. Continuava simples. Continuava próxima das origens. Podia ter comprado uma mansão. Podia ter se mudado para a Europa. Podia ter ficado rica com palestras e consultorias, mas escolheu ficar, escolheu continuar dando aula, escolheu continuar perto de quem mais precisava. Tia Laura nunca muda, diziam os alunos, e era verdade. Por fora, ela tinha amadurecido, tinha conquistado o mundo, mas por dentro, continuava sendo a mesma professora de coração enorme. Uma tarde de quinta-feira, Laura estava na Escola Aurora, dando aula para um grupo de professores novos, quando recebeu uma ligação. Era de Júlia. Tia, eu passei! Passou onde, meu amor? No vestibular. Eu vou fazer pedagogia na UFMG. Eu vou ser professora, tia. Laura sentiu as lágrimas subirem instantaneamente. Júlia, meu Deus, eu estou tão orgulhosa de você. É por sua causa, tia. Tudo é por sua causa. Não, meu amor. É por sua causa, porque você nunca desistiu. Quando desligou, Laura precisou sentar. Júlia, a menina que era considerada sem jeito. A menina disléxica, que os médicos diziam que não ia aprender. Agora ia ser professora. Se isso não era vitória, Laura não sabia o que era. Naquela mesma semana, Laura foi convidada para dar uma palestra na ONU em Nova York. O tema era Educação como ferramenta de transformação social. Laura aceitou. No dia da palestra, o auditório estava lotado, líderes mundiais, embaixadores, ativistas, educadores, e Laura subiu no palco com a mesma serenidade de sempre. Eu não nasci em berço de ouro, começou. Nasci numa casa simples, com pais trabalhadores, num bairro pobre de Belo Horizonte. As pessoas escutavam em silêncio. E durante muito tempo eu achei que isso era uma limitação. Achei que por não ter dinheiro, por não ter influência, eu nunca ia conseguir fazer diferença. Ela fez uma pausa. Mas eu estava errada. Porque diferença não se faz com dinheiro. Diferença se faz com amor, com dedicação. Com acreditar nas pessoas que todo mundo desistiu. Aplausos começaram a ecoar. Hoje o método que eu criei está em 60 países. Milhares de crianças aprenderam a ler. Professores foram capacitados. Vidas foram transformadas. Laura segurou o pedacinho de giz branco que sempre carregava no bolso. E tudo começou com isso aqui. Um pedaço de giz, uma sala de aula e a coragem de não desistir. Ovação de pé. Então minha mensagem para vocês hoje é: não subestimem o poder de um professor. Não subestimem o poder de acreditar em alguém. Porque às vezes, tudo que uma pessoa precisa é de alguém que diga: eu acredito em você. Quando terminou,
Laura foi cercada por dezenas de pessoas querendo conversar, tirar fotos, pedir conselhos, e no meio de tudo isso, ela viu uma mulher se aproximando timidamente. Era uma senhora de uns 50 anos, negra, olhos marejados. Professora Laura, meu nome é Cláudia. Eu sou professora de escola pública no Rio de Janeiro há 25 anos. Oi, Cláudia, prazer. Eu só queria agradecer, porque eu estava prestes a desistir, cansada, desmotivada, achando que meu trabalho não valia nada. E aí eu vi sua história e percebi que eu não estou sozinha, que tem gente que valoriza o que a gente faz. Laura abraçou a mulher com força. Você não está sozinha, Cláudia. A gente é uma família, todos nós que acreditamos na educação. Cláudia chorou no ombro de Laura. E aquele abraço, aquele momento, valeu mais que qualquer prêmio. Quando voltou para o Brasil, Laura tomou uma decisão importante. Ela ia escrever um livro contando sua história. Não para se promover, mas para inspirar outras pessoas que estavam passando pelo que ela passou. O livro se chamou Gigante, a história de uma professora que não desistiu. Foi lançado 6 meses depois e se tornou best-seller nacional em 2 semanas. Professores compravam, estudantes compravam, mães compravam, porque não era só a história de Laura. Era a história de todo mundo que já foi subestimado, de todo mundo que já ouviu que não era suficiente, de todo mundo que transformou dor em força. Laura fez questão de que parte dos lucros do livro fosse revertida para bolsas de estudo na Escola Aurora. Educação tem que ser acessível para todo mundo. Rafael leu o livro, leu cada página com o coração apertado, viu como Laura descreveu a humilhação, viu como ela falou do silêncio dele. Entendeu finalmente o tamanho do erro que tinha cometido. Ele tentou mandar uma mensagem para Laura. Li seu livro. É lindo. Você é incrível. E eu sinto muito por ter perdido você. Laura viu a mensagem, mas não respondeu. Não por raiva, mas porque não tinha mais nada a dizer. Aquele capítulo da vida dela tinha acabado, e ela estava em paz com isso. Otávio também leu o livro, e pela primeira vez em muitos anos, chorou. Chorou pela crueldade que tinha cometido. Chorou por ter sido tão cego. Chorou porque tinha desperdiçado a chance de conhecer uma mulher extraordinária. Ele vendeu a Educatec alguns meses depois. Estava cansado, velho, arrependido. Usou parte do dinheiro para criar uma fundação de educação pública. Não foi suficiente para apagar o passado, mas foi um começo. Laura soube da fundação através de uma notícia no jornal e sorriu. Nunca é tarde para mudar. Os anos foram passando. A Escola Aurora cresceu. Virou um complexo educacional, com biblioteca, laboratório, quadra esportiva, tudo gratuito. Laura tinha 40 anos agora, cabelos com alguns fios brancos, rugas ao redor dos olhos de tanto sorrir. Mas a energia continuava a mesma. Júlia se formou em pedagogia e voltou para a Escola Aurora para trabalhar com Laura. Tia, você realizou meu sonho, agora eu vou realizar o seu, vou ensinar como você me ensinou. Laura abraçou a menina, que agora era mulher. Você me deixa tão orgulhosa, Júlia. E você me salvou, tia, me deu uma vida. Numa manhã de setembro, Laura recebeu uma carta. Era da Academia Real de Ciências da Suécia. Ela abriu com curiosidade. Cara professora Laura, gostaríamos de informá-la que seu trabalho foi novamente reconhecido, desta vez com o Prêmio de Honra ao Mérito Educacional Vitalício. Parabéns por uma carreira de impacto imensurável. Laura leu, releu e guardou a carta na gaveta. Prêmios eram importantes, mas não eram o que movia ela. O que movia Laura era ver uma criança aprender a ler. Ver um professor recuperar a esperança, ver uma família acreditar de novo. Isso sim era prêmio. Na noite daquele mesmo dia, Laura estava na varanda de casa,
tomando chá, quando a mãe apareceu. Dona Célia, agora com 70 e poucos anos, sentou ao lado da filha. Tá pensando no quê, minha filha? Em tudo, mãe. Em como a vida dá voltas. Você tá feliz? Laura olhou para a mãe e sorriu. Muito. Eu fiz o que eu vim fazer nesse mundo. Ensinei, amei, transformei. E não falta nada? Nada, mãe. Eu tenho tudo o que eu preciso. Dona Célia segurou a mão da filha. Eu sempre soube que você ia longe, desde pequenininha. A senhora me ensinou isso, mãe. Me ensinou a não desistir. As duas ficaram ali, em silêncio, olhando as estrelas. E naquele momento, Laura sentiu uma paz profunda. Tinha sido humilhada, desprezada, quebrada, mas tinha se reerguido, mais forte, mais sábia, mais completa. E agora, o mundo inteiro sabia quem era Laura Menezes Prado, a professora que não desistiu, a professora que virou gigante. E você que acompanhou essa história até o final, eu quero saber, o que você faria no lugar da Laura? Como você reagiria se fosse humilhado por seguir seu sonho? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E se essa história te inspirou, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias reais e emocionantes que a gente vai trazer. Porque assim como Laura, todo mundo tem uma história de superação dentro de si. E quem sabe, a próxima história que a gente conta seja a sua. Obrigada por estar aqui. Obrigada por acreditar nas histórias que transformam. E lembra sempre, você é muito mais forte do que imagina. Um beijo no coração. Até a próxima.